O sol da Flórida em 1980 brilhava sobre as rodovias intermináveis, mas uma sombra silenciosa passava despercebida. No meio da multidão de turistas e trabalhadores sazonais, Gerald Stano era a personificação exata do anonimato. Ele não atraía olhares curiosos, era a figura que a memória humana descarta rapidamente após um encontro casual. Baixo, com um rosto comum e uma postura de timidez patética, levava uma vida marcada pela mediocridade absoluta. Trabalhava em postos de gasolina, abastecendo carros com a eficiência mecânica de quem não deseja ser notado por ninguém. Ninguém desconfiava que, por trás daquele uniforme manchado de graxa, escondia-se uma mente que já havia traçado um mapa de sangue e terror por diversos estados americanos, operando sob o radar das autoridades de forma fria. A queda desse homem invisível começou de forma banal. Não foi uma perseguição dramática ou um tiroteio intenso que o colocou atrás das grades, mas um incidente de agressão que parecia ser apenas o caso de um homem frustrado perdendo o controle momentaneamente. Quando a polícia de Daytona Beach o deteve em 1980, a acusação era de um ataque contra uma mulher, ocorrência que os investigadores tratavam como rotina de violência urbana. No entanto, ao abrirem aquela porta de cela, mal sabiam que destrancavam a própria caixa de Pandora do mal. Gerald Stano não era um simples agressor comum. Era o epicentro de desaparecimentos que assombravam as estradas há quase uma década, deixando famílias em busca de respostas que nunca vinham no passado. Sentado na sala de interrogatório, sob a luz amarelada das lâmpadas fluorescentes, Stano parecia insignificante. Ele não gritava, não protestava inocência, nem demonstrava o medo esperado de quem enfrenta a justiça. O que perturbava o detetive Paul Crowe, que o observava atentamente, era o seu olhar. Eram olhos desprovidos de humanidade, poços escuros que absorviam a luz, sem refletir nada de volta. Havia uma calma glacial em sua postura, um contraste perturbador com a gravidade das perguntas no ar da sala. Enquanto os investigadores o pressionavam sobre o incidente recente, Stano não se fechou. Pelo contrário, começou a oferecer frestas de uma realidade muito mais sombria, falando com uma voz mansa que escondia abismos de crueldade pura e uma total ausência de remorso pelos seus atos. Foi durante uma dessas conversas que o tom de Gerald Stano mudou drasticamente. Ele começou a falar como quem compartilha um segredo trivial, que o ataque recente não era o único ato de violência em sua história. Mencionou, com indiferença, que gelava o sangue dos presentes, que haviam existido outras vítimas que vieram antes. Essa frase curta agiu como um rastilho de pólvora na mente de Paul Crowe. O detetive percebeu que a narrativa do pacato funcionário era apenas uma fachada para proteger um monstro. Antes de continuarmos essa jornada pela mente sombria e descobrir o que ele escondia, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está nos assistindo agora. É fundamental entender como esse contraste dramático operava na vida de Gerald, transformando um homem comum em um camaleão do crime organizado pelo ódio. Durante o dia, ele atendia clientes e seguia as regras sociais mínimas. À noite, transformava-se no predador das rodovias. Cruzava as fronteiras entre Flórida e Pensilvânia, fazendo do asfalto seu território de caça. Suas vítimas eram mulheres vulneráveis, caroneiras ou jovens sozinhas. Para elas, o rosto de Stano era a última visão antes da escuridão definitiva. O contraste era absoluto. O homem incapaz de ferir uma mosca era um assassino que colecionava destinos como troféus. A cada minuto na sala de interrogatório, a escala do horror aumentava. Paul Crowe sentiu um peso novo. Não lidava com um criminoso comum, mas com um predador de precisão assustadora que via suas ações como conquistas justificáveis por um passado de rejeição e amargura profunda. O jogo de gato e rato estava apenas começando,
E o detetive percebeu que Gerald Stano superaria marcas macabras da história criminal da Flórida. Ele escondia segredos que demorariam anos para serem revelados sob sua mediocridade. Paul Crowe olhava para aquele homem pequeno e via pela primeira vez a vastidão do rastro de corpos deixados para trás. A ficha de Stano deixaria de ser a de um agressor de rua para se tornar a de um dos maiores assassinos em série da nação. A investigação que se iniciava naquele momento não buscava apenas um culpado, mas a dimensão total de uma matança silenciosa que desafiava a lógica da polícia e a segurança das estradas americanas. O mistério estava apenas sendo descoberto, e o pior ainda estava por vir nas sombras. Para compreender a escuridão que habitava o peito de Gerald Stano, era preciso retroceder até o momento em que a sua própria existência foi marcada pela rejeição. Ele não nasceu monstro, foi moldado por um abandono que deixou cicatrizes invisíveis, mas profundas. Antes mesmo de aprender a falar, Gerald já conhecia o peso de não ser desejado. Sua mãe biológica o entregou para a adoção como se descartasse um fardo incômodo, e embora tenha sido acolhido pelos Stano, uma família que tentou lhe oferecer normalidade, o estrago interno parecia permanente. Desde cedo, ele demonstrava comportamentos que desafiavam qualquer tentativa de educação ou afeto. Gerald era uma criança que habitava às sombras da própria casa, frequentemente flagrado em mentiras compulsivas e atos de crueldade que sinalizavam um desvio de caráter preocupante. Os pais adotivos olhavam para aquele menino e viam um estranho, alguém que eles não conseguiam alcançar, por mais que tentassem impor limites ou oferecer carinho genuíno. A escola não foi um refúgio, mas um campo de batalha onde ele colecionava humilhações. Ele era o alvo fácil, o garoto desajeitado que sofria bullying constante e que nunca conseguia se integrar aos grupos. No entanto, o combustível mais volátil para o seu ódio crescente era a rejeição feminina. Gerald desejava atenção, mas sua presença era repulsiva ou simplesmente invisível para jovens. Cada risada abafada nos corredores, cada convite recusado e cada olhar de desprezo funcionavam como marteladas em uma psique já fragmentada. Ele começou a enxergar o mundo através de uma lente de vingança distorcida. Para Gerald, a sociedade lhe devia algo, e as mulheres tornaram-se o símbolo de tudo o que ele não podia ter e de tudo o que o humilhava. A frustração sexual e social transbordou, transformando o sentimento de inferioridade em um desejo latente de poder absoluto sobre a vida alheia. Sua técnica de caça era fundamentada na sua própria insignificância. Gerald aprendeu cedo que sua aparência inofensiva era sua maior arma. Ele não precisava de máscaras assustadoras para atrair suas presas. Bastava um carro comum e um sorriso tímido que desarmava qualquer instinto de sobrevivência. Ele patrulhava as rodovias da Flórida e da Pensilvânia como um predador paciente, observando as margens do asfalto em busca de mulheres vulneráveis. Caroneiras, jovens com carros quebrados ou aquelas que caminhavam sozinhas à noite, eram o seu público-alvo predileto. Ao oferecer uma carona ou uma ajuda aparentemente gentil, ele as conduzia para dentro de seu território privado, o interior confinado de seu veículo. Ali, a dinâmica mudava instantaneamente. O homem submisso e patético que elas viam no posto de gasolina desaparecia, dando lugar a um carrasco que saboreava o terror nos olhos de quem acabara de cometer o erro fatal de confiar na sua falsa bondade. A transição definitiva de um homem frustrado para um assassino frio ocorreu de forma quase experimental, uma curiosidade mórbida que se transformou em vício. Gerald descreveu aos detetives, com uma precisão que causava náuseas, o momento em que a fantasia deixou de ser suficiente para aplacar seus demônios.
Ele precisava sentir a vida se esvaindo sob suas mãos para validar sua própria existência e superioridade. O primeiro crime confirmado não foi apenas um ato impulsivo, mas o batismo de um monstro que finalmente encontrara sua vocação macabra. Ele narrou como o nervosismo inicial foi rapidamente substituído por uma onda de adrenalina. Ao ver o corpo sem vida de sua primeira vítima, Gerald não sentiu um pingo de culpa, mas uma satisfação sombria que nunca havia sentido em nenhum outro aspecto de sua vida medíocre. Ele havia descoberto que o poder de tirar uma vida era o único remédio capaz de silenciar as vozes da humilhação. A partir daquela primeira morte, o rastro de sangue apenas se expandiu, alimentado por uma confiança perversa e pela impunidade. Na sala de interrogatório, Paul Crowe observava enquanto Gerald começava a desenhar um mapa mental assustadoramente detalhado. Ele não falava apenas de 1 ou 2 casos isolados que poderiam ser explicados por um surto. Ele estava abrindo os arquivos de uma década inteira de carnificina silenciosa. Com uma memória fotográfica para o horror, Stano indicava locais de descarte ao longo das rodovias estaduais, descrevendo valas, matagais e áreas isoladas onde deixara os restos de suas vítimas. A contagem, que inicialmente parecia limitada a alguns incidentes, começou a subir de forma alarmante, desafiando a lógica da polícia. Cada nome ou descrição de roupa que ele fornecia batia com relatórios de pessoas desaparecidas que acumulavam poeira nas delegacias. A ficha caía para os investigadores com um peso esmagador. Gerald Stano era um arquivista da própria maldade, guardando cada detalhe de suas vítimas como se fossem capítulos de uma biografia sangrenta, que ele estava finalmente pronto para revelar, expondo a escala monumental de sua destruição nas estradas. O ar na sala de interrogatório estava carregado, saturado pelo cheiro de café frio e pelo suor de homens que não dormiam há dias. O detetive Paul Crowe, um veterano que já vira o pior do ser humano, sentia que estava diante de um enigma que desafiava a psicologia criminal convencional. Sentado do outro lado da mesa, Gerald Stano não parecia um monstro. Ele parecia um homem comum e insignificante, mexendo nervosamente nos dedos como se estivesse esperando por uma entrevista de emprego. No entanto, o jogo que se desenrolava ali era de uma complexidade psicológica letal. Crowe percebeu rapidamente que Stano não responderia à força ou à intimidação clássica das salas de interrogatório. O que aquele homem buscava, acima de tudo, era algo que a vida inteira lhe negara: o sentimento de ser importante e reconhecido. Começou então uma barganha silenciosa e perversa entre o investigador e o assassino. Crowe oferecia atenção, quase como um pai atento ou um amigo interessado, ouvindo pacientemente as digressões de Stano. Em troca, Gerald entregava fragmentos de horror. A barragem de silêncio finalmente rompeu-se de forma catastrófica. O que começou como uma admissão relutante sobre um incidente isolado, transformou-se em uma confissão em cascata, um despejo de memórias que Stano guardara com um zelo doentio por anos. Ele começou a citar nomes, datas precisas e descrições geográficas de locais de descarte que faziam o sangue dos investigadores congelar nas veias. Ele falava de uma jovem em 1973, de outra em 1975, descrevendo a cor do vestido de uma e o tipo de sapatos da outra com uma precisão que beirava o prazer estético. Para Stano, cada detalhe era um troféu invisível, e ele os exibia para o detetive Crowe, como uma criança orgulhosa mostra seus desenhos na escola. Enquanto Stano falava sem parar, o mundo lá fora começava a sentir os tremores de suas revelações. Telefones tocavam incessantemente em delegacias distantes e em casas onde a esperança já havia morrido há décadas.
Famílias que passaram anos olhando para quartos vazios e fotografias amareladas recebiam a ligação que nunca quiseram ouvir, mas que precisavam para finalmente colocar um fim à tortura do desconhecido. O impacto emocional era devastador. Casos arquivados, cobertos pela poeira do tempo, eram reabertos um após o outro. Cada um deles agora carregando o nome de Gerald Steno como o arquiteto da tragédia. Era uma limpeza macabra do passado criminal da Flórida, onde o rastro de desaparecimentos sem solução finalmente encontrava um rosto e uma explicação sombria. A dualidade de Steno era o que mais perturbava a equipe de investigação durante aquelas longas horas. Em um momento, ele se mostrava dócil, quase infantil, pedindo um refrigerante ou agradecendo pela cortesia dos policiais. No instante seguinte, seus olhos mudavam, tornando-se poços negros de total indiferença, enquanto descrevia, com uma frieza cirúrgica, os momentos finais de agonia de suas vítimas. Ele narrava atos de violência extrema sem que um único músculo de seu rosto tremesse, sem qualquer sinal de remorso ou empatia básica. Era como se ele estivesse descrevendo a manutenção rotineira de um motor ou as tarefas de um dia comum no posto de gasolina. Essa alternância entre o homem patético e o carniceiro impiedoso criava um clima de tensão constante, onde Crowe tinha que equilibrar sua repulsa visceral para não interromper o fluxo de informações valiosas. Dentro da corporação policial, no entanto, surgiu um conflito interno amargo. Nem todos os investigadores acreditavam na magnitude das confissões de Gerald. Alguns oficiais de alto escalão e detetives céticos argumentavam que Steno era apenas um mentiroso patológico, confessando crimes que leu nos jornais ou ouviu em radiopatrulhas apenas para ganhar a fama de ser o maior assassino em série do país. Eles o viam como um homem pequeno e frustrado, desesperado por um lugar na história criminal, querendo superar a contagem de corpos de figuras como Ted Bundy. A dúvida pairava pesadamente no ar. Steno era realmente um assassino de massa sem precedentes ou apenas um manipulador querendo atenção mediática? Essa incerteza ameaçava desacreditar a investigação de Crowe e deixar as famílias das vítimas em um limbo ainda mais cruel e incerto. Mas toda a dúvida foi subitamente esmagada pela realidade física do horror. Em uma tarde chuvosa, seguindo as coordenadas milimetricamente precisas fornecidas por Steno sobre um crime ocorrido muitos anos antes, as equipes de busca encontraram algo que mudaria o rumo do caso para sempre. Enterrada sob camadas de terra e raízes em um matagal isolado na beira de uma rodovia esquecida, uma prova física inquestionável emergiu. Não era apenas um pedaço de roupa ou um pertence pessoal qualquer, mas os restos de uma vítima que Steno descrevera detalhadamente, incluindo uma marca específica que nunca fora divulgada pela mídia ou pelos relatórios públicos. Naquele momento, o ceticismo morreu. Ficou claro para Crowe e para o mundo que o número 41 não era um delírio de grandeza de um louco, mas uma realidade aterrorizante. Gerald Steno não estava apenas contando histórias. Ele estava revelando o verdadeiro tamanho do imenso cemitério que construíra ao longo das estradas americanas. A confirmação daquelas primeiras coordenadas agiu como a chave de um dique que se rompe, liberando uma torrente de informações que redesenharia completamente o mapa criminal dos Estados Unidos. O detetive Paul Crowe e sua equipe agora passavam noites em claro diante de um imenso mapa de parede, onde alfinetes vermelhos começavam a pontuar não apenas a Flórida, mas também as rotas que subiam em direção à Pensilvânia. Cada marca representava uma vida interrompida, um corpo abandonado em um matagal ou uma vala esquecida sob o sol impiedoso. A reconstrução das viagens de Gerald Steno revelou uma rotina macabra.
Ele cruzava fronteiras estaduais com a facilidade de quem faz um passeio dominical, deixando atrás de si um rastro de desaparecimentos que as autoridades locais, isoladas em suas próprias jurisdições, jamais haviam conseguido conectar entre si. No centro desse turbilhão estavam as vítimas esquecidas. Mulheres cujos nomes haviam sido reduzidos a pastas amareladas, em arquivos mortos por décadas. Havia casos específicos que Stano detalhava com uma clareza que sugeria que ele revivia cada momento com um prazer doentio. Ele falou de uma jovem caroneira que encontrara em uma noite de chuva torrencial, cujo corpo nunca fora localizado até que ele indicasse o ponto exato onde a vegetação havia consumido os restos mortais. Outro caso envolvia uma mulher cujo carro quebrara na beira da estrada. Ela viu em Gerald um salvador, um homem comum em um carro comum que oferecia ajuda sem saber que estava entrando em sua própria tumba. Para essas famílias, o alívio de finalmente ter uma resposta era manchado pelo horror absoluto. Onde antes havia o vazio da incerteza, agora existia a imagem nítida de um monstro que as observava com total indiferença. A narrativa de Stano era despida de qualquer vestígio de humanidade. Em seus depoimentos, ele frequentemente se referia às suas ações como se estivesse descartando algo sem valor comercial. Eu só queria que elas parassem de falar, ou ela estava simplesmente no lugar errado. Eram frases que escapavam de seus lábios com uma naturalidade assustadora. Ele não demonstrava o frenesi típico de alguns assassinos impulsivos. Suas descrições sugeriam uma busca metódica por controle e silêncio. O uso de citações reais de Gerald durante os interrogatórios revelava um homem que se sentia empoderado pela morte alheia, encontrando na violência a importância que a sociedade sempre lhe negara. Para ele, o remorso era um conceito estrangeiro, algo que ele via no rosto dos outros, mas que não conseguia sentir em seu próprio âmago. À medida que os detalhes dessas confissões vazavam para a imprensa, uma onda de choque sem precedentes percorreu o estado. A mídia batizou Gerald de o assassino das garotas da rodovia, e o pânico se tornou palpável em cada esquina. Mulheres evitavam viajar sozinhas, e o simples ato de parar em um posto de gasolina à noite tornou-se um exercício de terror psicológico para muitos. A escala real do mal de Stano estava sendo exposta em horário nobre, e a pressão sobre o sistema judiciário e policial atingiu níveis insuportáveis. Como um único homem, com uma aparência tão insignificante e uma vida tão banal, pudera agir por tanto tempo sem ser detectado? A população exigia respostas, e a imagem de Stano, com seu olhar vazio nas fotos de fichamento, tornou-se o símbolo de um perigo invisível que espreitava em cada curva das estradas americanas. Essa indignação pública foi alimentada pela revelação perturbadora da traição do destino. Ao cruzar os dados, os investigadores descobriram com amargura que Stano poderia ter sido parado muito antes se o sistema fosse mais eficiente. Houve momentos em que ele foi detido por infrações menores de trânsito a poucos quilômetros de onde um corpo seria descoberto dias depois. Houve relatos de mulheres que escaparam de suas abordagens agressivas e tentaram avisar as autoridades, mas cujas vozes foram perdidas no labirinto da burocracia ou descartadas por falta de evidências físicas imediatas. O sistema falhara não por falta de pistas, mas por uma incapacidade crônica de enxergar o padrão que ligava os incidentes. Cada uma dessas falhas era uma ferida aberta na consciência dos detetives que agora lidavam com a montanha de corpos que Stano orgulhosamente reivindicava. O momento de maior impacto, no entanto, ocorreu quando a contagem de vítimas admitidas por Gerald e verificadas pela equipe de Paul Crowe cruzou um limiar histórico. Quando o número atingiu a marca oficial de 41 vítimas confirmadas, o silêncio caiu sobre a sala de investigação como um manto de chumbo.
Aquele homem franzino, o funcionário de posto de gasolina que muitos consideravam um perdedor irrelevante, havia superado a contagem de Ted Bundy em volume de assassinatos. A revelação foi chocante. Stano não era apenas um criminoso prolífico, ele era um dos maiores assassinos em série da história dos Estados Unidos. O número 41 não era apenas uma estatística, era um monumento de carne e osso à negligência humana e à capacidade infinita de um indivíduo para a depravação, elevando Gerald Stano ao panteão dos monstros mais letais que o país já conhecera. O tribunal estava mergulhado em um silêncio sufocante, uma quietude que parecia carregar o peso insuportável de 41 vidas ceifadas. Gerald Stano, sentado à mesa da defesa, parecia ainda menor e mais insignificante do que nas fotos de jornal que circulavam por todo o país. Sua postura era de uma passividade perturbadora, as mãos descansando sobre o colo, enquanto seus olhos pequenos e opacos percorriam a sala com uma curiosidade quase infantil. Para quem o observava das galerias, era impossível reconciliar a imagem daquele homem franzino e de aparência banal com a magnitude da carnificina que ele havia confessado. O ambiente estava saturado pelo cheiro de papel antigo e pelo calor humano de uma audiência que mal ousava respirar. Todos aguardando o momento em que a justiça finalmente tentaria equilibrar uma balança pendida para o abismo. O confronto direto entre Stano e os familiares das vítimas foi o ponto mais alto de tensão emocional durante o julgamento. Um a um, pais, irmãos e filhos subiram ao púlpito, suas vozes embargadas por décadas de luto e incerteza. Eles não olhavam para um réu comum, mas para o homem que havia transformado suas vidas em um deserto de ausência. Algumas mães, com fotografias desbotadas das filhas nas mãos, exigiam saber por que ele as escolhera, porque o destino as havia colocado no caminho de seu carro naquela noite fatídica. Gerald permanecia imóvel. Não havia um tremor em seus lábios, nem uma lágrima em seus olhos. Ele observava a dor alheia como um cientista observa uma reação química previsível, mantendo uma distância emocional que gelava o sangue de todos os presentes. Para ele, aquelas pessoas não eram portadoras de sofrimento, mas meras notas de rodapé na história que ele mesmo havia escrito com sangue nas rodovias da Flórida. A estratégia da defesa foi uma tentativa desesperada de navegar pelos destroços da psique de Stano. Seus advogados focaram intensamente em seu passado traumático, evocando a infância marcada pelo abandono biológico e a subsequente adoção por uma família que, apesar dos esforços, nunca conseguiu compreender ou conter a escuridão que crescia dentro dele. Eles argumentaram que Gerald era um homem mentalmente instável, uma vítima de circunstâncias que o privaram de empatia e controle emocional. Relatos de bullying escolar, rejeições amorosas humilhantes e uma sensação crônica de inferioridade foram usados para pintar o retrato de um homem que matava para se sentir poderoso, para finalmente ter o controle sobre alguém. No entanto, diante da montanha de corpos, essa narrativa de vitimização soava vazia e insultuosa para os que buscavam justiça. O impacto real das provas físicas foi o que selou o destino de Gerald Stano de forma definitiva. O tribunal assistiu, em um horror coletivo, à apresentação de itens pessoais que haviam sido recuperados em posse do assassino ou nos locais que ele indicara. Eram pequenos troféus de suas caçadas. Um par de brincos, uma corrente de ouro, carteiras de motorista e até mechas de cabelo preservadas. Cada objeto era um fragmento de uma vida interrompida, uma prova de que Stano não apenas matava, mas colecionava memórias de seus crimes para revivê-los em sua solidão. Quando esses itens eram exibidos, um brilho de reconhecimento cruzava o rosto de Gerald, um meio sorriso que revelava seu orgulho doentio por sua contagem de vítimas. Ele não era um homem arrependido.
Ele era um recordista que se deliciava com a precisão de sua própria memória macabra. A redenção parecia algo impossível e distante naquela sala de tribunal. O detetive Paul Crowe, observando de perto cada movimento de Stano, percebeu que nunca haveria um pingo de humanidade genuína a ser extraído daquele homem. Durante os recessos, Gerald frequentemente perguntava sobre a cobertura da mídia, demonstrando mais preocupação com sua fama e com a comparação com outros assassinos famosos do que com a sentença que o aguardava. Ele via a si mesmo como uma figura histórica, alguém que havia superado a obscuridade de sua vida como funcionário de posto de gasolina para se tornar uma lenda do crime. Esse narcisismo maligno era a única coisa que parecia mantê-lo animado, uma chama de vaidade que ardia enquanto a esperança das famílias se transformava em um desejo amargo de retribuição. Quando o juiz finalmente proferiu a sentença de morte, o veredito ecoou pelas paredes do tribunal como um trovão. A condenação à cadeira elétrica era a resposta final da sociedade ao horror que ele espalhara. A reação de Gerald foi novamente de uma frieza gélida. Ele não reagiu ao anúncio de seu fim iminente. Apenas inclinou a cabeça levemente, como se estivesse aceitando uma formalidade burocrática. Enquanto era escoltado para fora da sala pelos guardas, o silêncio que antes era de expectativa tornou-se um silêncio de alívio, contaminado por uma tristeza profunda. Mas, antes que as portas se fechassem, Stano lançou um último olhar para trás, um vislumbre de que o jogo ainda não havia terminado completamente. Nos corredores da prisão, longe dos olhos do público, Stano fez sua última tentativa de manipular o sistema e adiar o encontro inevitável com a morte. Ele começou a sussurrar sobre segredos ainda maiores, sugerindo que o número 41 era apenas o que ele decidira revelar até então. Gerald alegava saber a localização de corpos que nunca haviam sido sequer reportados como desaparecidos, prometendo entregar essas coordenadas em troca de mais tempo de vida. Era uma barganha final e desesperada, um gancho de emoção lançado no coração dos investigadores que ainda buscavam fechar as feridas abertas de dezenas de famílias. O monstro ainda tinha cartas na manga e ele estava disposto a usar cada cadáver remanescente como moeda de troca para respirar o ar da prisão por mais alguns dias, deixando no ar a dúvida aterrorizante sobre quantas mulheres ainda permaneciam esquecidas sob a terra das rodovias americanas. Os anos no corredor da morte da prisão estadual da Flórida transformaram Gerald Stano de um predador ativo em uma relíquia decadente de seus próprios crimes. Entre 1983 e 1998, a vida de Stano foi reduzida a uma cela de concreto e ao constante vai-vem de recursos judiciais que tentavam, a todo custo, adiar o inevitável encontro com o carrasco. Durante esse longo crepúsculo atrás das grades, sua aparência física começou a ceder sob o peso do isolamento e do tempo. Aquele homem que outrora percorria as rodovias com uma energia predatória, agora apresentava uma pele pálida e serosa, olhos ainda mais fundos e uma postura permanentemente curvada, como se o fardo das 41 vidas que ele alegava ter tirado estivesse finalmente esmagando sua estrutura óssea. Mentalmente, Gerald permanecia o mesmo. Ele continuava a ser o centro de seu próprio universo distorcido, tratando suas confissões passadas como capítulos de uma biografia macabra que ele esperava que o tornasse imortal na história do crime americano. Conforme a data final se aproximava, em março de 1998, o desespero de Stano manifestou-se em uma série de táticas de manipulação que já não surtiam efeito. Ele tentou reabrir negociações desesperadas com os promotores estaduais, sugerindo que possuía informações inéditas sobre novos locais de descarte de corpos que poderiam encerrar casos arquivados há décadas.
Era a mesma estratégia de barganha que ele usara com o detetive Paul Crowe anos antes. Mas desta vez, o sistema judicial não estava disposto a ser joguete em suas mãos. As famílias das vítimas, exaustas por 18 anos de espera agonizante entre recursos e adiamentos, exigiam que a justiça fosse cumprida sem mais delongas ou jogos psicológicos. O tribunal negou sumariamente seu último pedido de clemência, selando seu destino de forma irrevogável. A imagem de Stan, outrora vista como a de um mestre da manipulação, agora parecia apenas a de um homem patético, tentando desesperadamente agarrar-se a cada segundo de existência que lhe restava. Na manhã nublada de 23 de março de 1998, o ritual final de um dos maiores assassinos em série da história começou a se desenrolar. Para sua última refeição, Gerald Stano escolheu itens que evocavam uma simplicidade quase perturbadora perante a gravidade do momento. Um bife suculento, batatas assadas cobertas com creme azedo, uma salada fresca e um refrigerante de cereja. Ele comeu cada porção com uma calma que gelava o sangue dos carcereiros, como se estivesse apenas se preparando para mais um dia comum de trabalho no posto de gasolina, ignorando a magnitude do que estava por vir. Poucas horas depois, ele foi conduzido à câmara de execução sob um silêncio sepulcral. O ambiente estava saturado com uma tensão quase palpável, onde o único som audível era o ritmo monótono dos passos dos guardas, ecoando nos corredores de metal frio. Amarrado firmemente à cadeira elétrica conhecida como Old Spark, Stano teve a oportunidade final de se dirigir às testemunhas. Em vez de um pedido de desculpas ou de uma demonstração mínima de remorso pelas famílias presentes, ele escolheu manter sua fachada de injustiçado até o último suspiro, alegando que estava sendo executado por crimes que não cometera, uma mentira final lançada contra o mundo que ele tanto desprezava. Às 7h15 da manhã, o carrasco acionou o mecanismo e a corrente elétrica percorreu seu corpo, encerrando definitivamente a trajetória do homem que transformara as rodovias em campos de caça. O fim de Gerald Stano não trouxe de volta as jovens mulheres que ele estrangulou ou esfaqueou, mas trouxe um encerramento amargo e necessário para uma das eras mais sangrentas da criminologia dos Estados Unidos. Do lado de fora da unidade prisional, um pequeno grupo de parentes das vítimas segurava velas acesas sob o céu cinzento. Não em uma celebração vingativa da morte, mas em memória solene das vidas que foram brutalmente interrompidas por um capricho sádico de Stano. Paul Crowe, o detetive que passara anos mergulhado no abismo da mente do assassino, sentiu um vazio estranho ao saber da execução. Ele tinha consciência de que, com a morte de Gerald, muitos segredos sobre vítimas não identificadas seriam enterrados para sempre no solo da Flórida. O legado deixado por Gerald Stano é uma cicatriz profunda e permanente na segurança pública nacional. Seus crimes forçaram uma mudança radical e urgente nos protocolos de investigação de assassinatos em série, evidenciando a necessidade crítica de uma comunicação mais ágil entre diferentes jurisdições. Uma falha sistêmica que Stano explorou com maestria ao longo de anos de impunidade. Mas o mistério que permanece é o que mais continua a assombrar os investigadores veteranos. O número real de mulheres que pereceram por suas mãos. Embora 41 vítimas tenham sido confirmadas, há suspeitas fundamentadas de que o total possa ser muito maior, deixando dezenas de famílias sem o fechamento de que tanto precisam. O segredo macabro que ele levou para o túmulo serve como um lembrete constante de que o mal absoluto raramente se apresenta com uma aparência monstruosa. Na maioria das vezes, ele se esconde atrás do rosto de um homem comum, um funcionário de posto de gasolina que sorri cordialmente enquanto você abastece o carro,
ocultando um abismo de depravação atrás de uma máscara de normalidade cotidiana. Stano provou que a banalidade do mal é sua faceta mais aterrorizante.